Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Agora 9h32, olha, o assunto reajuste da gasolina e do diesel, e são tantos ouvintes falando conosco aqui, relatando preços exorbitantes nas bombas, não é? É um aumento de quase 40% em janeiro e 24 dias de fevereiro. A alta é muito considerável. Muitos ouvintes perguntam o seguinte: por que, num momento como esse, o mercado de etanol não serve também como regulador de preços, como uma opção mais barata do que a gasolina e como um regulador também do preço da gasolina, já que há uma composição desses dois combustíveis naquilo que é abastecido dentro dos nossos carros, na bomba do posto. Por isso que a gente chamou para conversar conosco o diretor técnico da Única, que representa as empresas que produzem o etanol, Antônio de Pádua Rodrigues. Doutor Antônio, bom dia, obrigada por falar conosco. Bom dia, Thaís. Bom dia, Eduardo. Prazer falar com vocês. A gente que agradece. Eu queria então começar justamente levando ao senhor essa dúvida eterna dos nossos ouvintes. Por que no momento desse, de hoje, em que a gasolina e o diesel estão com preço nas alturas, o álcool, ou etanol, não é uma opção substancialmente mais econômica? Olha, ele continua sendo mais econômica, né? Na verdade, o que acontece desde 2003, nós temos dois produtos que são substitutos. É o etanol hidratado versus a gasolina com 27% de etanol anidro. E quem regula esse mercado é o consumidor, né? Os preços são livres. Nós temos mais de 260 usinas aqui na região Centro-Sul vendendo etanol diariamente, né? E mais de 100 distribuidoras comprando esse etanol. E o consumidor é que faz a opção de que produto ele deve usar. Evidentemente, existe aquela regra mágica dos 70%, e você vê claramente que ele muda para a gasolina a hora que o etanol perde competitividade. E ele muda para o etanol a hora que o etanol ganha competitividade, né? Hoje, apesar desses níveis de preço, né, nós, na primeira quinzena de fevereiro, as distribuidoras retiraram das usinas 850 milhões de litros. Então, continua uma demanda forte. E tudo isso depende da oferta e da demanda. Então, subir o preço da gasolina, há espaço para subir o preço do etanol. Caiu o preço da gasolina, o produtor tem que reduzir o preço do etanol, porque senão ele não vende, ele perde competitividade. Então, nós vivemos uma regra em mercado, né? E todo dia acontece isso. Para ter maior volume de etanol, precisaria ter, evidentemente, uma oferta muito maior. Se eu vendesse mais etanol agora, provavelmente o impacto no mês seguinte seria muito pior, né? Porque nós vamos iniciar agora a nova safra só em abril e o produto ficaria escasso. Então, é um mercado que funciona muito em relação à oferta e demanda diariamente. Então, a impressão que o consumidor tem é que um é forçosamente atrelado ao outro. Sobe a gasolina, precisa subir o preço do etanol ou assim quer o produtor do etanol. E é isso que se dá na prática. O senhor está dizendo que é por força da lei de mercado, ou seja, nunca o etanol vai baixar ou se manter quando a gasolina sobe? É verdade, sem dúvida alguma, né? São dois produtos que arbitram o preço do etanol. O primeiro, né, de médio e longo prazo, é o açúcar, né? O açúcar é um produto alternativo. Nós temos 85% da nossa matéria-prima, as nossas usinas têm a alternativa de fazer mais açúcar ou fazer mais etanol. Então, sempre vai depender de uma paridade do preço do açúcar com o preço do etanol. E o segundo ponto variável, sem dúvida, é a gasolina, né? A partir do momento que a gasolina ela passou a trabalhar em mercado, essa é a realidade, né? O preço da gasolina sobe, existe um espaço para subir o preço do etanol. Se tiver muita oferta, ele não sobe. Se ele tiver equilíbrio, ele sobe. Senhor Antônio, como é que está a safra de cana-de-açúcar? Em que momento que a gente está dela? Há a possibilidade, por exemplo, de que uma boa safra agora altere um pouco essa proporção de preço? O que o senhor pode contar para a gente?
A nova safra começa agora dia 1º de abril, né? A diferença que existe, exatamente a sua pergunta é muito boa, porque nós produzimos em 6 meses e comercializamos em 12 meses, né? A safra aqui na região Centro-Sul, ela vai de abril a novembro. Então, nós temos que produzir para um ano todo esse produto em 6 meses. Agora, nós estamos em plena entre safra. A única oferta de etanol que nós temos nesse momento é do etanol de milho, porque o etanol de milho não tem esse problema de safra e entre safra, ele produz o ano todo, mas ele representa menos de 5% da oferta total de etanol. Então, a nova safra começa agora dia 1º de abril, nessa última que nós terminamos, 54% de toda a cana foi para produzir etanol e 46% foi para produzir açúcar. E essa safra vai no mesmo caminho, quer dizer, só vai haver uma alteração nesse mercado a partir da nova oferta que começa agora em abril. Antônio, o petróleo começou 2020 lá embaixo, preço negativo de barril, lembra? Né? Acho que o ouvinte lembra, ele bateu lá embaixo e tal. Subiu para 20 dólares, ficou na casa dos 20, 35 e agora está subindo. Vai chegar a 70 dólares. A estimativa da Goldman Sachs é que fecha o ano em 75. Já tivemos barril de petróleo a 110, né? Estou falando de muitos anos atrás. Essa perspectiva do preço de barril de petróleo, de alguma maneira, influencia enquanto o produtor de cana-de-açúcar ou produz mais ou produz menos, ou destina mais ou destina menos para a produção do etanol, porque daí a gente poderia, se isso acontecesse, a gente poderia ter mais oferta e o preço cair um pouco. Não, está perfeito. A gente não pode viver o cenário que nós vivemos de 2008 a 2014, né? Aonde de fato aconteceu isso, os preços do petróleo subiram, mas houve um congelamento de preço durante esse período e levou à redução e à recuperação judicial hoje de 170 unidades produtoras. O que o setor precisa é de previsibilidade, que é que você está comentando, né? Com previsibilidade, cada um faz a sua aposta. Nós temos que produzir o etanol com o preço do petróleo alto ou com o preço do petróleo baixo. Mesmo porque mais de 50% da cana, ela vai para o etanol. E a que preço eu vou vender? Aquele preço que chega competitivo para o consumidor. Seu Antônio, só para completar aqui, eu acho que eu vou tentar resumir aqui o sentimento de algumas pessoas que estão escrevendo. Olha, a gente viu esses dias, perspectiva de mais um boom de commodities à nossa frente, né? O Brasil batendo recordes no agronegócio, aliás, como sempre. O petróleo subindo de novo. Se os produtores há alguma previsibilidade que vai além de governo brasileiro, né? Se os produtores não se prepararem para isso, eu acho que a gente nunca vai ter um preço de etanol realmente competitivo, no sentido de descolar dessa reação sempre atrelada ao petróleo. Será que agora vai? Eu acredito que sim, eu acredito que o novo programa, que é o RenovaBio, né, nós criamos agora mais um mercado de um título ambiental, que é o CBio, ele tem uma previsão, né, de a gente chegar em 2030 a 50 bilhões de litros de etanol. É um grande programa para você aumentar a participação e o share de mercado dos combustíveis renováveis na nossa matriz de combustível. Esse programa, ele leva a isso. Esse programa, ele leva a um investimento nas lavouras, a um aumento da produtividade, a redução de custos e ser menos dependente, evidentemente, do preço do petróleo e do poder da caneta. Então, de fato, eu acho que esse deve ser a nossa perspectiva para o futuro. E eu esqueci de um outro detalhe. Tem aí, dia 22 de abril, reunião da Terra, os Estados Unidos retornando para a política verde, para a economia verde. Olha, se não for agora, acho que não vai mais, Thaís. Só antes de encerrar. Vai sim. Essa é a grande expectativa de nós produtores, de ter uma expansão, né, no mercado de etanol, um grande programa de comunicação
a nível mundial. Nós não temos aí essa preocupação com o carro elétrico. Eu acho que dificilmente o etanol é imbatível se você fizer a questão da sustentabilidade do campo à roda. Não tem nenhum produto que compete com o etanol. Então, o Brasil precisa vender essa tecnologia, precisa que demais países também vá para esse caminho, principalmente países no tropicais. A Índia está começando um programa de adicionar 20% de etanol anidro na sua gasolina. Sem dúvida alguma, a questão da sustentabilidade, a questão da redução do CO2 vai levar a essa expansão da oferta de etanol, e o etanol ser cada vez mais competitivo com a gasolina e com muito mais vantagem ao consumidor. Não só no bolso dele, na hora de comprar esse produto no posto de revenda, mas também na questão da saúde, na questão da sustentabilidade. Senhor Antônio, o senhor como representante desse enorme setor, riquíssimo, sucro alcooleiro, a única, quando o senhor chega ali com seu carro no posto de gasolina e vê o preço do etanol, que preço que o senhor acha razoável? Olha, é o preço que o mercado está pagando, né? Não é uma questão. Você não toma um susto, não? Fala, nossa, R$3,50 o álcool. Se a gasolina está acima de 50, o etanol abaixo de 3,50 ele continua vantajoso. Eu vou usar etanol. Agora, se você tivesse mais barato, seria bom para todo mundo. Agora, o que também encarece o produto? Você tem só o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, uma alíquota de ICMS favorável ao biocombustível. Em São Paulo, que era 12%, esse ano o governador aumentou para 13,3%. Em Minas, ele é de 14%. E o mercado de etanol só existe em 5 estados. Que estados são esses? São Paulo, Paraná, Goiás, Minas e Mato Grosso, porque existe um diferencial tributário entre o etanol e a gasolina. Para esse produto chegar também mais competitivo em outros estados brasileiros, ele não poderia pagar a mesma carga tributária que se paga na gasolina. Então, vamos ver se a reforma tributária, esse novo modelo tributário, leva a uma expansão do etanol para outros consumidores em outros estados. Mas hoje é um mercado muito restrito a 5 estados. Queria agradecer ao senhor Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única. Obrigada, até uma próxima. Obrigado, sempre às ordens. Muito obrigada. 9h45, marcou o quinto sinal.